O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. Sempre mais um Jornal em Foque. Você nos acompanha pelas nossas redes sociais, nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Também pode nos acompanhar pelas demais redes sociais no nosso site bocnews.com. Lembrando, a reprise você pode acompanhar na TV com Santos, canal 8 Vivo, canal 11 Net Claro, 45 da VIPWay e também na Rádio Santos FM 92,5 MHz, mais uma possibilidade de você acompanhar o Jornal em Foque, seja no dial, seja no aplicativo da Rádio Santos FM. Vamos falar muito sobre mulheres, mães, né, que são hoje, elas correspondem a quase a metade dos lares brasileiros, são as mães que estão à frente, um número muito significativo e mostra a força feminina e como lidar com isso, como lidar com a infância, muitas vezes como lidar também com os maridos que simplesmente abandonam seus lares. Isso é muito comum, mais comum que a gente possa imaginar. Vou falar muito sobre esse assunto com uma especialista no tema. Ela tem mais de 12.500 seguidores nas redes sociais falando muito sobre esse assunto. A psicóloga também, a mãe também, e apaixonada pela história da infância e das famílias brasileiras, a Gabriela de Oliveira. Obrigado, Gabriela. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-la aqui. Eu que agradeço a todos que estão aqui também ouvindo. É especial para mim falar sobre esse tema. Eu sou uma apaixonada nos temas da infância e da maternidade e das famílias. E eu acho que a gente está falando sobre a realidade de todo mundo, né? Exatamente, né? A realidade. E aí, pegando esse gancho, né, Gabriela, primeiro agradecer também a sua presença, mas assim, a gente tem um censo agora trazendo dados que a gente tinha ideia, mas agora os dados estão mais claros, né? Você tem praticamente, né, a gente pode dizer, a metade hoje dos lares brasileiros, as mulheres que estão à frente, né? O que isso representa, o que isso significa? Porque, além da responsabilidade, hoje as mulheres estão trabalhando, muitas vezes, até porque, às vezes, o marido, o companheiro vai embora e deixa essas mulheres aí nesse sentido. E como é esse cenário que você identifica? E os dados mostram exatamente essa realidade, que até então era algo mais empírico, mas a gente percebe que na comparação do censo de 2010 com esse censo agora, houve um crescimento muito acima da média da expectativa. Eu pego o caso de Santos, que Santos já tinha um percentual curioso, um percentual um pouco mais alto que a média. Aliás, Santos tem algumas características bem interessantes. Só que agora a gente teve um avanço maior, não só em Santos, mas de forma geral. Como você avalia aí essa situação e esses dados aí do IBGE? Bom, o que isso significa na prática, né? A gente tem um momento histórico em que o custo de vida se torna mais alto, né? A gente nunca teve um percentual de família tão grande de famílias endividadas. Então, na prática, quando o assunto é renda, as mulheres saíram para esse desafio, literalmente saíram de casa ou estão dentro de casa provendo renda, mas isso não se retrata quando a gente fala de cuidado. Então, quando um assunto é cuidado doméstico, e aí se divide em duas partes, né? O cuidado doméstico em si, mas também o cuidado aos terceiros, às crianças, aos anciãos. Quando se refere a isso, as mulheres ainda estão sozinhas no cuidado. Então, na renda, elas foram topar o desafio, no cuidado, elas ainda não têm quem tope o desafio junto com elas. Dados também do IBGE, que continuamente são atualizados, não mostram muita diferença na realidade, que as mulheres aplicam cerca de 11 horas a mais por semana no trabalho doméstico do que os homens. E aí, sempre que eu falar de trabalho doméstico, entendo que também envolve o cuidado às crianças e também aos anciãos. Por quê, né?
é uma tendência da nossa vida, a gente vai ficando mais velho, mas os nossos mais velhos vão ficando mais velhos ainda. Claro. Então, cada vez mais, né, a gente é demandado por esse cuidado com os mais velhos, com os anciãos, e isso ainda também fica como um trabalho feminino, inclusive as mulheres cuidando dos mais velhos da família do companheiro. Também é uma realidade muito comum, as pessoas podem pensar aí nas suas vidas. Sim. Enquanto a gente estiver falando, a gente está falando de grandes tendências, então se não atravessa a sua família, olhe um pouquinho à volta, porque atravessa muitas famílias que você conhece. Exatamente, isso é muito comum. E quem cuida das mulheres? Quem cuida das mulheres são outras mulheres. Então, historicamente, o suporte emocional sempre esteve a cargo das mulheres. Então, são mulheres amparando outras mulheres, né? Quando a gente, por exemplo, tem um filho, são as nossas anciãs que vêm para dentro de casa para nos ajudar a cuidar. As mães, as avós. E também... Até as bisavós, em muitos casos. Uma amiga, qualquer pessoa, né? Porque hoje a gente não tem mais tão forte a família próximo. A gente teve muitas mudanças territoriais no Brasil. Mas, inclusive, o suporte emocional dos homens também é feito pelas mulheres. Né? Quando o homem tem um problema mais afetivo, emocional, ele recorre, se não a companheira, na falta dela, a mãe. Então, tanto o suporte emocional das mulheres é feito pelas mulheres, quanto elas também oferecem suporte emocional para os homens. A questão, Fernando, que eu acho que é onde a conta não fecha, é que a gente foi muito treinada para doar muito, e aí tem essa questão, né, que quando a mulher se fragiliza, se vulnerabiliza, falta amor para ela. Então ela não tem esse campo, sabe, de abrir essa vulnerabilidade, ela sempre tem que estar dando conta, ela tem que, né, o valor social da mulher está muito aferido para fora. Os filhos estão bem cuidados, né, a casa está bem asseada, o marido está bem satisfeito, digamos assim. Então é difícil a mulher conseguir encontrar as próprias necessidades dela. E eu tenho pensado muito sobre isso, né? Eu tenho lido o livro da Bell Hooks, Tudo sobre Amor, e como é forte essa questão, né, do amor da mulher ser para fora. E ela traz muito a importância do auto-amor. Eu tava pensando, nossa, é fato, né? Eu trabalho com mães todo dia, as pessoas que estão conectadas na minha página são mães, e eu ouço tanta dedicação e tanto amor, né, pelas crianças e tudo mais. Se ela oferecesse 30%, sei lá, didaticamente trazendo aqui um percentual, se ela oferecesse uma parte disso para ela mesma... Cuidar de si e um cuidado com esse discurso também, né? Porque aí a gente tem, quando a gente está falando aqui da mulher, mas a gente tem mulheres que ficam 12 horas fora de casa cuidando da subsistência, que é aí que a conta não fecha. Porque hoje elas estão muito preocupadas com a renda, e aí prover renda, mas também economizar para essa família, que a gente... coloca aqui no guarda-chuva da economia de do cuidado, né? O quanto se economiza para essa família. E aí ela está muito atribulada nesses cuidados também. Que tempo sobra para ela olhar para ela? É um contramovimento a mulher olhar para si mesma. É realmente uma situação muito delicada, né? E você como mãe e também psicóloga, que tem nas suas páginas aí vários depoimentos, né? Até dentro desse espaço, Gabriela, quais são os principais relatos que você se depara na sua página, no seu contato, nas suas pacientes também? Quais são os principais relatos que falam assim, os casos são muito semelhantes, né? Você tem casos que a mulher, ela é a provedora efetivamente, ainda que tenha um companheiro, mas às vezes o companheiro, por N questões, está desempregado, enfim, aí outras questões também envolvendo. Às vezes a família não entra na família margarina, digamos assim, a culpa é da mulher, porque não temos a família margarina. Família margarina, que eu quero dizer, família feliz, aquele comercial, né, que é tudo lindo, maravilhoso. E a gente sabe que nem sempre é assim. Quais são os principais relatos que você se depara com as suas pacientes, na sua página também, nesse sentido, Gabriela? Bom, são basicamente dois. A sobrecarga, e aí muito ligado a uma solidão na maternidade, e segundo, a culpa. A culpa por justamente não ser isso, né, que se exige dela. Porque o que se exige da mulher é muito colocado em nome do amor. Sim. Ah, mas você está reclamando de estar cansada? É a sua família, é o que você quis, né? Quem teve o filho que o carregue. Então a mulher tem pouco espaço até para poder reclamar da exaustão dela.
Então, fica muito sob esses dois aspectos, assim, a sobrecarga, e aí isso vem, Fernando, de uma questão que vale a gente pontuar, que é uma mudança nas famílias, né? Isso, é isso. Eu estava numa conversa e perguntaram, o que mudou na infância? Eu penso que a infância, ela acontece, né? No contexto rico, no contexto pobre, a criança, ela sabe o que fazer. A gente pode dizer até que a criança se autoeduca. Se der espaço, ela vai saber brincar. Então, acho que não tiveram tantas alterações na infância, mas nas famílias as alterações foram radicais. Então, se a gente pergunta para nossa avó, né, quando ela, se for o caso dela estar viva, ela vai falar de um território afetivo, né, de um território, aqui quando eu tive filha, a minha mãe morava aqui, a minha tia morava aqui, todo mundo estava mais ou menos próximo. E aí a gente teve um movimento migratório muito intenso no Brasil, em que essas famílias também... Até para o exterior, né? Até para o exterior. Mas no Brasil também internamente, a ponto de não haver mais um território afetivo. E aí as famílias se tornaram muito mais nucleares, fechado em si numa constituição, né, do que acontece naquela casa. Não tem uma família expandida de outras casas a quem se recorra. Então a gente fala hoje em dia muito da solidão dos pais na parentalidade. E aí sim, inclui os homens também. E os homens nesse contexto? Qual é a visão das mulheres sobre os companheiros, sobre os maridos, enfim? Como é que isso se desenvolve aí nos depoimentos, que é claro, aí são às vezes muito pessoais, na maioria das vezes, mas assim, ou relatos que também são colocados nas redes sociais. Qual é a visão delas sobre o papel deles? Vou falar primeiro da visão delas. Sobre o papel é a divisão plena, né? É uma corresponsabilidade, a gente está falando de famílias com crianças, então é uma corresponsabilidade 50-50, né? Mas a gente sabe que a nossa estrutura social é diferente. Então, a visão delas, em geral, que eu ouço, é que tem um movimento, sim, dos homens tomarem mais a responsabilidade do cuidado para si. Boa notícia. Boa notícia, né? Se é no ritmo que a gente precisa, aí é outra questão. Sim. Mas uma coisa que é importante a gente falar é que, por essa estrutura social, as várias gerações, as mulheres vêm sendo treinadas para o cuidado. O nosso brincar da menina envolve encenar o cuidado. Ela é estimulada para isso, né? A gente está falando de um treino social. Então, para cozinhar. Para cozinhar, né? A gente hoje vem ensinando os meninos essas brincadeiras do cuidado. Então, a Vera Conelli, que é uma psicanalista brasileira, ela traz um conceito muito interessante que é: as mulheres, elas possuem a tecnologia do cuidado. Então, sim, quando uma criança chega, não tem nada instintivo. É que a gente tem mais agilidade em aprender, em ouvir as necessidades daquela criança, porque a gente já está sendo treinada para isso. Então, no que a gente pode medir os homens dessa geração, nossos pares hoje? É na disponibilidade. Ele não vai saber cuidar tão bem quanto a companheira dele. Só que ele está disponível para tentar e ouvir e aprender. E aprendendo, não ficar perguntando repetidamente. Porque hoje, a maior parte das famílias, e pense na sua ou nas que estão próximas, os homens funcionam sob comando. Eles estão disponíveis, mas eles estão disponíveis para ser comandados. Ah, faz isso, leva lá para tomar vacina, tudo mais, né? Ele dá o banho, cadê a roupa? Cadê não sei o quê? Cadê? Eu dou banho. Se eu vou ter que narrar cada passo, eu dou o banho. E aí que entra esse aspecto, assim, que não é tão tangível, que é a sobrecarga mental. Então, se a gente fosse pensar uma imagem, eu sempre penso nessa imagem. Quantas abas estão abertas nesse computador que é a cabeça da mãe? Porque ela não fecha a aba. Né? Eu tô lá com um calendário de vacina na minha cabeça. Eu posso dar o comando para ele levar para dar a vacina, mas a aba tá aberta na minha cabeça. Eu vou ter que falar da próxima vacina. Então, o que eu trago muito para mim e para as outras mães é essa questão de dividir a responsabilidade, não dividir, né, o comando. Porque aí fica uma situação também, não vou falar confortável, mas dele ficar esperando o comando. E assim, você pode assumir o calendário de vacinação e eu não pensar mais nisso? Eu fechar essa aba? Fecha uma aba. Então esse convite, assim, que é uma autoeducação nossa, né? Porque se eu perguntar para minha mãe, ela vai falar: filha, não, é você tem que dar conta. Ele não vai conseguir pensar nisso.
Então os homens já têm uma licença para não conseguir, né? E alguma coisa ele vai conseguir. Claro. Né? Até pegando esse gancho que você está comentando, até que aí, obviamente, entram as dúvidas, né? Porque você falou de aba, falou de tudo. Como é que funciona, né? E aí entram, obviamente, os homens, de você ter essa questão, né? Você também tem pacientes homens também? Não. Não tem nenhum homem que tem outro ponto também. Quando acontece o oposto também, que o homem, que às vezes assume também, isso acontece também, você se depara, claro, um número muito menor, mas acontece às vezes que o homem que acaba, né, a mulher, por N razões, ela deixa, ela sai de casa, alguma coisa assim, isso também é um fato. E quando o homem se lida com isso, você pelo menos já teve experiência, já leu alguma coisa, especificamente essa diferença, né, do homem estar cuidando, porque às vezes é ele que tem que assumir, ou infelizmente perde a esposa, também acontece, né, a esposa jovem muitas vezes. Como lidar com isso daí, por caso para os homens, para os nossos também telespectadores, ouvintes e internautas, Gabriel? Vou trazer aqui uma imagem, né? Pensa numa família que você conheceu que teve a perda dessa mãe. Em geral, nessas famílias entrou outra mulher para o cuidado. Veio a avó, veio alguém. Certo. O cuidado ainda está muito centralizado na figura da mulher. A gente tem hoje no Brasil cerca de 3% de que são famílias monoparentais masculinas. Ou seja, né, a mãe pode estar até viva, mas ela não é responsável pelo cuidado da criança. Muito provavelmente esses pais conhecem o que é sobrecarga, que hoje as mulheres, boa parte das mulheres, são, se a gente for trazer o paralelo, são 15% de famílias monoparentais femininas, as conhecidas mães solos, que o que caracteriza elas, né, além de dar conta de tudo, o pai está vivo, o pai pega no fim de semana, né, a gente está pensando nesse cenário, mas quem está fechando a conta no fim do mês é ela, com a pensão que ele deu, que não supre, com o que ela conseguiu arrecadar, quem está fechando a conta do tempo é ela, que ela vai ficar responsável por 80% do tempo com as crianças. Sim. Então quem está tentando fechar essa conta é ela. E sim, qualquer pessoa que hoje ficar responsável pelo cuidado com as crianças vai conhecer o que é sobrecarga. Por quê, Fernando? Mudou muito o contexto social, então é difícil a gente explicar até para os nossos mais velhos, né? O que é essa sobrecarga. Até essa é uma pergunta que eu ia te falar. Hoje, talvez, estamos vivenciando um momento único que a gente tem as mais... Eu acho que nunca na história tivemos tantas gerações simultâneas. Vocês têm o Baby Boomers, tem a geração... uma sopa de letras, né? X, Y, Z, Alpha, e já estamos na geração Beta. Geração Alpha, agora, tem até uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, nesse domingo, no domingo passado, desculpe, saindo justamente o que a geração Alpha já pensa como empreender, já quer empreender desde criança. E a gente tem esses conflitos e tem essas visões múltiplas no mesmo momento que a gente está vivenciando, né? Aqueles que nasceram antes dos anos 60, e assim vai sucessivamente. Esse choque aí de gerações, como é que funciona isso para você como profissional aí, que obviamente as gerações têm opiniões e visões diferentes nas suas pacientes também, isso fica muito claro também. E o que dá para diferenciar isso daí? Que nem você falou, a avó fala, não, essa é a sua obrigação, filha, você que tem que fazer isso. E é claro, isso vai se multiplicando de outras maneiras também. Eu falo, Fernando, que cada geração ela tem essa responsabilidade de melhorar ou inovar em algum aspecto. Então, toda a história, né, da civilização, até a história anterior ao que a gente chama de civilização, nas comunidades, nas estruturas comunitárias de vida, cada geração trazia um aspecto de inovação, de melhoria. A questão é quando entra a conectividade. Então, por exemplo, com acesso à informação na intensidade que se tem hoje, a minha educação passa a ser muito diferente da dos meus pais. E para além disso, eu tenho tanto acesso à informação que esse discurso do ancião, ele já não é mais decisivo na minha vida. Né? Se antigamente quem ensinava, por exemplo, a mulher a cuidar da criança eram as anciãs, hoje eu posso acessar desde cursos até... né? Qualquer coisa no ambiente online, em qualquer país, né? Eu consigo ter referência de maternidade
de outro lugar do mundo. Então, acho que a conectividade trouxe uma questão muito intensa para as famílias, de uma mudança do discurso, de uma mudança de narrativa. Eu sei o que é melhor para o meu filho. Isso é muito diferente do que a minha mãe fez, né? E aí é importante para a gente também valorizar esse discurso que vem de antes, né? Não é que ela saiba tudo, mas também não é que ela não saiba nada. Tem coisa ali que dá para aproveitar. Eu falo que a nossa geração, Fernando, foi uma geração muito bem treinada no pensar. E nossos pais já fizeram melhor do que os pais deles, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, a questão da alimentação. Quando os nossos pais eram criança come o que tem na mesa. Criança come o que a família comer. Não tem escolha. Com a entrada da institucionalização, das escolas, tudo mais, os nossos pais já começaram a atentar o que a criança precisa em específico. E aí se fazia aquela papinha, né? Com as necessidades nutricionais da criança, já com um olhar mais especializado sobre a infância. E hoje a gente já tem a possibilidade, por exemplo, não, vou trazer os alimentos in natura para o meu filho. Eu vou descobrir, por exemplo, se ele gosta mais do cítrico ou do amargo, sabe? Então a gente foi evoluindo e melhorando a cada geração. E aí a geração dos nossos pais entregou uma geração muito boa no pensar. Né? Essa geração aqui atual, eu, você, a gente resolve problemas com muita facilidade. Dá um clipe e um elástico, a gente abre uma porta. E as próximas, Gabriela? Uma questão, né, que a gente não desenvolveu tão forte foi a questão do sentir. A nossa geração tem pouco repertório emocional. A gente tem poucas palavras para contar das emoções. A próxima geração, ela já não vai ter problemas como a gente teve, porque a tecnologia ela resolve muitos problemas. A aposta, Fernando, que eu vejo dessa nossa geração atual de pais é que a gente treine melhor nossos filhos para o sentir. Esse é o grande desafio. Essa é a responsabilidade que a gente está se colocando, e eu falo que é uma revolução mesmo. É um desafio, uma revolução, porque a gente está rodando com o carro, tentando trocar a roda, porque eu estou aprendendo a ter repertório, a colocar o meu limite de forma amorosa, mas saber o meu limite, colocá-lo, a falar, estou frustrada. Nós somos uma geração que chora no banheiro e sai falando que está tudo bem. Sim. Né? Nós temos pouco espaço para expressar as emoções. Isso vem da nossa história. Se a gente olha os nossos pais, eles têm menos ainda repertório para falar do que eles sentem. Claro. Então, né, eles não conseguiam, não tinham como eles ensinarem uma coisa que eles não sabiam. E a gente está tentando aqui, né, e é isso que eu vejo muito na minha clínica. Basicamente, né, eu trabalho com terapia breve. Basicamente, a gente olhar para essa história de vida de cada pessoa para a gente nominar o que foi sentido. Porque o sentir, Fernando, ele vai acontecer, e a gente pode ver isso nos nossos filhos, né? Quanta coisa se sente num dia. Não tem permissão para o sentir. Ele vai acontecer. Exatamente. A única questão é se a criança vai sentir sozinha ou acompanhada. Porque ela precisa de alguém para espelhar. Filho, isso que você está sentindo é raiva. Filho, isso que você está sentindo é tristeza, é cansaço. Né? Então, tanto eu estou fazendo um exercício de ego auxiliar em nomear, quanto eu estou falando que é possível sentir. E aí é importante que meu filho me veja sentindo, me veja não sendo assertiva no momento, quando aquele sentir, sabe, me sobrecarrega. Vai ter um momento que eu vou, vou ali na cozinha tomar um ar e depois eu volto. E para ele é um aprendizado, né? Meu Raul tá com 7 anos, mas para ele é um aprendizado. É um aprendizado. Os adultos também têm essa permissão para se desregular, ir lá, tomar o tempinho dele e voltar. E pedir desculpa se eu passei do limite dessa criança. E desconstruir um pouco essa questão da culpa, porque não sei se você observa isso, quando a gente tem um filho, a gente pensa homem, mulher, todo mundo quer dar o melhor para sua criança. Sim. A gente tem uma visão que a gente se torna super-humanos, né? Não, meu filho não vai viver as frustrações que eu vivi. Meu filho não vai passar pelas coisas que eu passei. Ou eu vou fazer exatamente igual. Até pegando esse gancho, às vezes alguns pais criam filhos em redomas, e aí o risco, porque o mundo é diferente aí fora, né? Isso é uma preocupação também, você percebe isso, essas redomas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas o mundo está aí, né? Não vai fazer agora, vai fazer logo depois. Isso acontece muito? Eu gosto de trazer, Fernando, uma perspectiva de território, sabe? Então eu acho que dentro do lar,
eu não preciso antecipar nenhuma frustração, né? E aí eu também tem coisas dentro da educação que não são negociáveis. Por exemplo, a rotina do banho, isso não é negociável. E tem dia que ele não vai querer. E aí ele vai se frustrar. O meu papel, no que não é negociável, é só ficar com ele enquanto ele se frustra. Né? Tá tudo bem chorar. Não é todo dia também que eu fico animada em tomar banho, mas eu tomo banho todo dia. E aí esse é um outro assunto que a gente vai falar, como as redes sociais estão mudando muito esse comportamento, que é tudo lindo, maravilhoso nas redes sociais, e aí às vezes a mulher está chorando, né? Chorando fora das redes sociais, mas ela tem que aparentar que está tudo lindo, maravilhoso. A gente volta a falar sobre esse e outros assuntos aqui no Jornal em Foque, depois de um rápido intervalo comercial. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no segundo bloco aqui do Jornal em Foque, falando aí muito sobre mães, infância, famílias, enfim, um trabalho muito importante que é a Gabriela de Oliveira, que é mãe também, psicóloga de mães, mais de 12 mil seguidoras aí no Brasil inteiro, no exterior também. Tem gente no exterior? Tem algumas pessoas de Portugal. No exterior também. Até antes da gente falar da tecnologia, o problema é comum entre as mães, independente do país que elas estejam? Ou existe a questão cultural? Porque nós latinos somos muito emotivos, emocionais, né? Os europeus já têm outro perfil, o americano outro perfil também. Tem muito disso daí? Existe diferença? Ou são casos frequentes, casos comuns aí que você, para os seus estudos aí que você analisa, ou as questões são idênticas ou não? Tem muita diferença. É importante a gente pontuar isso, que a maternidade, a parentalidade, ela é atravessada por questões culturais, questões raciais e questão de classe social também. Então, por exemplo, né, a gente fala que as mulheres passaram a assumir a chefia das famílias, né, topando para elas o desafio da renda, mas a mulher negra, desde sempre, protagoniza na chefia das famílias. É a pior, dentro do extrato social, é a que menos recebe. É a pior no sentido de salário, é a que menos recebe. É o homem branco, né? Depois vem a mulher branca, vem o homem negro e a mulher preta. Enfim, é uma realidade. A gente não pode dizer que não seja, mas no Brasil especificamente é uma realidade. E como que isso alimenta a estrutura social, né? Quando a gente fala de uma questão estrutural, racismo estrutural, um classismo estrutural, isso alimenta, porque quando a gente pensa na entrada da mulher branca massivamente, né? As mulheres brancas pobres sempre estiveram no mercado de trabalho, mas quando a gente fala de uma entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho, ela se dá não porque o cuidado dentro de casa está dividido, mas porque em geral se coloca uma outra mulher dentro de casa para cuidar da rotina doméstica e das crianças ou dos anciãos. Então,
para eu ir para o mercado de trabalho, eu preciso explorar o trabalho de uma outra mulher em situação precária, porque é um trabalho informal, um trabalho doméstico, e em geral essa mulher é negra. Então, né, como a sociedade se alimenta de uma desigualdade estrutural. E como que a gente pode afirmar isso, né? Eu sou mulher, eu não quero explorar o trabalho de uma outra mulher. Claro. Eu consigo trazê-la dentro de casa, sabendo que, né, os homens estão tomando a responsabilidade para si, mas isso ainda vai levar muito tempo para ele conseguir fazer o que uma mulher faz. Eu consigo trazer essa mulher para dentro de casa, para o meu auxílio, em condições justas de trabalho? Então, é uma reflexão que todas temos que fazer. E elas também têm os desafios, têm as suas particularidades, têm os seus medos, temores também, essas mulheres que estão trabalhando, né? Muitas vezes em trabalhos, muitas vezes não, sem perspectiva em termos de previdência social, enfim, sem garantias, né, sociais nesse sentido. A gente teve um fortalecimento agora das políticas para que se formalize esse trabalho doméstico, mas quando a gente olha, por exemplo, para a dinâmica de vida dessa mulher negra, né? Os dados apresentam que ela é a pessoa que mais se desloca na cidade todo dia. Distante. Né? Quando a gente traz o dado de deslocamento casa-trabalho, a mulher branca é quem menos se desloca e a mulher negra é quem mais se desloca. E aí quando a gente olha o dado, né, como se mulher fosse uma coisa só, a gente fala, os homens estão se deslocando na cidade mais do que as mulheres. Não. É porque a mulher branca puxa esse dado tão para baixo que a mulher negra, que se desloca mais do que o homem branco, fica imergida nesse dado. Então, o que a gente está falando de uma dinâmica diária dela? Uma mulher que sai muito cedo de casa, uma mulher que está num território que envolve uma questão de segurança e tudo mais, que passa o dia inteiro fora. Às vezes leva o filho, né, ou a filha numa creche, na cidade onde ela trabalha. Isso é muito comum aqui em Santos, por exemplo. Né? Muito comum aqui em Santos. Até você está falando isso, Gabriela, acho que tem um dado que as pessoas talvez não se atentem, um dado real, né? Pegando, eu vou concluir isso daí, não consegui concluir, que são tantos desafios, mas assim, pegando o bairro do Boqueirão em Santos, por exemplo, tá? Os bairros que têm os maiores IDHs nesse sentido. O que você está falando é exatamente isso. Santos, o bairro do Boqueirão tem algo em torno de 30 mil habitantes. Desses 30 mil habitantes, posso assegurar para você, segundo o IBGE, algo em torno de 25, quase 26 mil são brancos, pouco mais de 3 mil pardos e 700 pretos. Esses são os dados do IBGE, para a gente mostrar só uma curiosidade. E aí você vai ver nesses bairros, como nesse bairro especificamente, que eu estou exemplo não é muito distante de outros, você tem uma gama enorme de mulheres que vêm de ônibus, VLT, geralmente Praia Grande, São Vicente, e se deslocam. E a gente tem no bairro também algumas unidades, creches, escolas municipais. Se a gente for fazer um levantamento, boa parte dessas crianças moram na prática em outras cidades. Isso acontece na Ponta da Praia, em relação também aos moradores ali, as moradoras de Santa Cruz dos Navegantes, que fica em Guarujá. Só para a gente citar o exemplo, na Zona Noroeste também, só para a gente que a gente vive em uma região metropolitana, né, de direito, de fato, mas às vezes as coisas não funcionam assim. Desculpe, é só para fazer abre um parênteses aí, só para confirmar o que você está falando, que é uma realidade. Dados do IBGE, não estou tirando da minha cabeça, são dados reais mesmo. E exemplifica bem, né? Porque aí, olhando para essa mulher negra que não mora aqui, né, no Boqueirão, ela se desloca para cá, é um tempo de deslocamento, dependendo de onde ela mora, né, mais alto do que os outros grupos populacionais. E aí, como que a gente fala para essa mulher sobre o bem-estar, a importância de cuidar de si mesma? Né? Para a criança, a gente sempre fala que é mais a qualidade do que a quantidade. Né? Vale você ficar ali 20 minutos com o seu filho com atenção plena, deixando ele guiar a brincadeira, ter essa rotina do brincar, do que passar o dia inteiro em casa fazendo as tarefas sem conseguir dar essa atenção plena. Então, para a criança, a conta fecha. Sim. Em geral, Fernando, para a criança, a conta fecha. Sim. A infância ela não é nada frágil. Mas para quem a conta não fecha, é para as famílias. Então, é até cruel esse discurso de falar que essa mulher tem que cuidar do bem-estar dela, ou tem que dar muito tempo de brincar para essa criança. Ela está preocupada com a questão da renda, da subsistência, né? As mulheres negras há muito tempo são a chefia
das famílias negras. Tem algum percentual das mulheres negras? Quantos que elas representam? Não tem. O IBGE não trouxe esse detalhe, né? Trouxe também. Eu não tudo tenho de bem. cabeça, mas maior parte aí das supera famílias, os 50%, tranquilamente. Sim. Eu acho que até talvez esteja aí esse dado. E aí, quando a gente fala de políticas públicas, por exemplo, de mobilidade, essa mulher negra que está pegando o ônibus, que está transitando de um território para outro, depois ela conecta a escola pública, depois ela conecta o posto de saúde, depois ela conecta o mercadinho local. Ela não deveria ter uma escuta privilegiada na política pública? Uma política pública municipal sobre mobilidade. Escute a mulher negra. Ela é quem mais tem para contar sobre isso. Exatamente. Muitas vezes sequer são ouvidas. Só até pegando o gancho que a Gabriela comentou aqui. Historicamente, as mulheres vêm sendo sobrecarregadas com cuidado, seja das crianças ou dos anciãos. Enfim, segundo dados do IBGE agora, de 2022, as mulheres dedicam em média 21,3 horas semanais aos afazeres domésticos ou cuidado de pessoas, e os homens gastam quase a metade, 11,7 horas. E as mulheres pretas ou pardas dedicam ainda mais, 1,6 horas por semana ao longo da semana do que as brancas. Ou seja, além das mulheres trabalharem quase o dobro em relação aos homens, as negras ou pardas, né, pretas ou pardas, desculpe, ainda tem quase 2 horas a mais do que as demais. E a gente entra na questão do deslocamento muitas vezes, porque às vezes tem que sair 6, né? Em São Paulo é muito comum sair de madrugada para poder chegar no emprego, no subemprego, enfim, uma série de questões aí nesse sentido, que é uma realidade, né? É uma realidade, Gabriela, que a gente se depara muito com esses dados, esses números que a gente mostra aí no dia a dia, mas você, obviamente, no teu dia a dia também revela muito claramente. E às vezes, muitas vezes, essas mulheres não têm voz, né? Não tem voz. Sem contar a questão da violência, que está muito presente justamente. Essas mulheres vivem, na grande maioria das vezes, em áreas mais periféricas, área onde, infelizmente, às vezes o crime organizado se faz presente, a questão policial também se faz presente, às vezes, nesse sentido, e às vezes são espaços que muitas vezes as pessoas se deparam, e é uma realidade, se deparam com shows, né? Às vezes a pessoa tem que trabalhar no dia seguinte e tem shows, bailes, fashion rua, né? E às vezes não vai poder público, não vai, a polícia não vai lá, e quem vai? E aí ficam, né? E a pessoa tem que trabalhar, tem gente que trabalha domingo, trabalha todo dia, né? Então isso é um dado real nesse aspecto, e um desafio também, especialmente para essas mulheres, e os números mostram muito claramente nisso. Gabriela, aí pegando o gancho também da questão que você falou, que eu falei no bloco anterior, da questão da tecnologia, de que maneira, e aí entra nesse mundo virtual, que é tudo lindo, maravilhoso, né? As pessoas são lindas, né? Daqui a pouco até o perfume a gente consegue, né? A tecnologia, mas no fundo ela passa por drama. A gente tem vários. Quando uma famosa acontece alguma coisa, aí todo mundo abre os holofotes, mas quantas não famosas se deparam com esse tipo de situação? E muitas vezes o mundo virtual, elas consomem aquela coisa, porque ela consegue e eu não consigo. Essa questão da frustração, isso é algo que me preocupa também, não? Sim, e a gente tem visto cada vez mais nas redes sociais. Eu sou uma pessoa que trabalho na rede social, mas eu sou pouco online. Porque eu acho que é um ambiente assim, de performance, né? As pessoas estão mostrando a parte admirável. Sua página também, quem tiver, Felipe, por favor, aí... Mas hoje tem se visto um movimento na internet também de mostrar as vulnerabilidades. A gente tem tido uma nova onda de se mostrar também o que não é bonito, se mostrar a humanidade. Ao meu ver, em tempos de inteligência artificial, o que as pessoas estão procurando e apreciando é a humanidade. Elas querem saber especialmente onde eu falhei, sabe? É importante que eu diga, eu trabalho com mães, não é porque eu tenho todas as respostas sobre uma maternidade ótima, é porque eu tenho muitas perguntas. E quando eu me coloco, né, como uma psicóloga de mães, como uma professora que orienta mães nesse caminho, é muito no sentido da gente ter esse espaço seguro de compartilhar perguntas, compartilhar caminhos, porque eu não tenho como contar o que é melhor para a criança do outro. Quem conhece a criança é o pai e a mãe. Claro. A gente teve
algumas décadas de um discurso técnico que a gente ainda vê hoje entrando muito forte dentro das famílias. É como se a psicóloga, o médico soubesse mais sobre aquela criança do que os pais que estão convivendo, né? Considerando ali que tem uma convivência. E aí o meu movimento é reaver, assim, escuta a tua criança, ela te traz algumas respostas, mas o que eu olho muito é sobre a mãe, né? O que você está tentando entregar, o que é esse supra-humano, porque quando o Raul chegou, eu tinha vários ideais, né? E eu fui descobrindo a minha humanidade, o meu limite, né? Saber que eu preciso estar nutrida para conseguir nutrir o meu filho. Claro. Então, o processo terapêutico, acho que ele é atravessado por duas coisas, né? Primeiro, olhar para si, para os próprios limites, para o que se construiu como ideal. E não vai acontecer, né? A gente tem uma narrativa que às vezes vem da nossa infância de eu quero fazer tudo diferente, ou eu quero fazer tudo igual. Não vai acontecer. Separa, teus pais ofereceram alguma coisa que foi boa e alguma coisa que você não quer reproduzir. Claro. Essa é a narrativa adulta. É quando eu consigo olhar e ver o que tem de bom e o que tem para melhorar. E aí o segundo também, e aí trago para todo mundo que trabalha com famílias, independente de ser do campo da psicologia ou outras áreas, olhar que não existe a família brasileira. A gente trouxe aqui vários exemplos de como, né, precisa se ver a questão territorial. A concepção família, ela mudou muito, né? Aquela família tradicional, digamos assim, né? Hoje você tem uma série de situações, né? E as novas gerações entendem isso melhor do que as pessoas, às vezes, das outras gerações, os baby boomers, por exemplo, né? Isso acontece muito, esses choques também, não? E essa família tradicional, eu gosto muito, né, de ler sobre história das famílias. Essa família tradicional, ela é mais uma criação conceitual do que uma realidade. Claro. Porque, né, essa família, num tempo histórico mais antigo, primeiro que, mais antigo ainda, a comunidade era maior do que a família. Né? Então, eu tive, por exemplo, a experiência de estar um tempo numa aldeia indígena, convivendo com eles no dia a dia. Teuá, né? Pela Teuá 225, que é uma consultoria que eu sou conselheira, fazia parte do corpo técnico. Agora, me afastei para me dedicar integralmente a esse trabalho com as famílias. E também para poder contar essa história, eu sou apaixonada em contar histórias. E aí eu tive essa experiência de estar numa tribo em Rondônia. Que legal. Convivendo com eles. E aí eu estava com a minha sócia, que também é mãe. A gente estava numa casa, né, que tinha o pai, a mãe, 3 crianças. E o trabalho de campo, todo mundo ia precisar sair, né, os adultos. Eles simplesmente entraram no carro com a gente e saíram. Aí no fim do dia eu encontrei minha amiga e digo, é radical essa experiência de sair sem organizar uma logística, sem pensar em 1000 coisas como é a nossa realidade. Eles têm uma comunidade que cuida, né? E ali tem ônus e bônus. Então, por exemplo, é um aspecto comunitário muito bonito, mas aí o vínculo, né, pai, mãe, criança, já não é tão forte. Porque o aspecto comunitário ele é maior. Então, como tem beleza e como tem diversidade nas famílias. E aí essa questão da gente, trabalhando com famílias, saber que no Brasil a gente só pode falar de infâncias, famílias, que nunca se teve uma coisa assim, que a maior parte das famílias é assim ou é assado. Não. É verdade, né? Acaba sendo aí um verdadeiro ponto de vista. Até pegando esse gancho, essa tua experiência, você como conselheira, né? Essa tua experiência numa outra cultura, numa outra realidade, né? Em Rondônia, como é que foi isso daí do dia a dia? Como que a população, né? Que agora o termo correto, né? População dos povos indígenas, né? Como que a mulher, o papel dela dentro desse contexto, né? Porque, obviamente, os hábitos são totalmente diferentes, a realidade é totalmente diferente, e você esteve lá em loco. Como é que identifica isso? As dificuldades são as mesmas ou muita coisa que tem? Muitas também mulheres hoje, né? Já tem acesso, que nem você falou, entrou no carro, né? Quer dizer, já tem acesso aos bens e consumo natural. E aí eu aproveito um outro gancho também, como que o consumismo, e aí o consumismo mesmo, de forma geral, na sociedade, isso prejudica também essa questão familiar aí que você
identifica, talvez possa identificar aí com as suas pacientes? Né, a primeira pergunta sobre o que é específico da mulher indígena, eu vejo que ela tem ali, primeiro que a gente está falando de a terceira geração de contato com o homem branco. Eu trabalhei com o povo Paiter Suruí, então já não dá para dizer como era, né, a tradição indígena. Mas ali tem uma norma social mais estabelecida, né, de como que essa família vai seguir, com quem se casa, a partir do momento que se casa, para que casa vai, para que casa lar mesmo vai. Então tem muito mais norma social. E aí eu percebi isso, Fernando, quando eu vou lá com o meu olhar de mulher branca, eu questiono várias coisas, né? Então, por exemplo, tem um aspecto na estrutura deles que se essa indígena, ela decide não se casar, ela decide, por exemplo, seguir uma vida acadêmica, estudar. O tio paterno, se eu não me engano, o tio se torna responsável por ela. Não são mais os pais. Não, o tio tem ali uma função de prover ela, de ser esse parceiro dela na vida, e às vezes isso se transforma numa relação de amor. Então, às vezes o tio e a sobrinha se casam. Em alguns casos. Claro. E aí eu só pensando nisso, é consentido, é consentido, é consentido. E aí eu fui entender que é essa questão. É um cuidado que às vezes se transforma numa relação de amor. Então, né, como é importante eu saber das minhas lentes quando eu estou olhando aquela realidade. Que é uma outra cultura, outra realidade. Né? Isso acontece com outros povos também, né? No mundo todo, né? Algumas coisas que chocam muito, mas são realidades, né? Que a gente, enfim... Né? E aí um aspecto assim comum que eu vejo atravessando várias sociedades, né? Tem poucas verdades que a gente pode afirmar quando se trata da coisa humana, mas é que historicamente o papel do amor vem sendo atribuído às mulheres e o papel do poder vem sendo atribuído aos homens. Sim. Então, né, essa comunidade indígena que eu conheci, ela já é muito atravessada por uma doutrinação religiosa. Então, não se sabe quanto é disso, mas ali a mulher tem uma função de facilitar o diálogo dentro de casa. Então, o que a gente está falando na prática, Fernando? Que há muitas gerações o ambiente da mulher é um ambiente privado e o ambiente do homem é um ambiente público, e isso não remete, assim, se a gente for olhar as comunidades mais antigas, tanto indígenas quanto africanas, não. Essas coisas eram mais fluídas, né? A mulher no Antigo Egito tinha mais direitos do que uma mulher europeia de 1930. A gente está falando do início dessa civilização, do projeto civilizatório. E aí vem sendo atribuído para a mulher esse lugar do amor e do ambiente doméstico, do ambiente privado, e para o homem esse espaço do poder e do ambiente público. E aí a gente está falando de onde essa voz é valorizada. Então, por exemplo, quando a voz da mulher está no ambiente público, a Hannah esteve aqui falando sobre isso, ela atravessa tanta camada de violência, porque ali não é o lugar natural dela, do que a gente construiu socialmente. Sim. Hoje a gente está num país que a mulher é julgada se ela tem uma babá, sabe? Então a gente está numa estrutura social em que a mulher vai ser julgada por qualquer escolha que ela tome. Se ela decidir ficar em casa dedicada 100% aos filhos, ela vai ser julgada. Se ela decidir ir trabalhar num desafio profissional e ficar um tempo fora de casa e trazer alguém para ajudar, ou colocar o marido nesse lugar de cuidado, ela vai ser julgada. Então, de muito julgamento sobre essa mulher e sobre o corpo dela. E aí você trouxe uma pergunta sobre a internet. A internet. Mas a gente vai falar sobre esse assunto, porque a gente tem que um break. A gente volta depois num rápido intervalo comercial. Estamos apresentando o Jornal em Foco. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade.
Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foco, um bate-papo aqui, uma entrevista, um bate-papo, podemos dizer assim, com a Gabriela de Oliveira, que é mãe, psicóloga aí, está disponível aí nas redes sociais. No seu Instagram é Gabriela Oliveira, né? Psi. Gabriela Oliveira Psi, tá aí, Felipe prontamente aí, ó, underline, né? Underline ou ponto? Underline. Underline Psi de psicóloga também, PSI, tá aí, várias dicas nesse sentido. Mas voltando ao bloco anterior, a questão como que a tecnologia, ou seja, as redes sociais, eu quero dizer, as redes sociais têm influenciado, têm mudado aí comportamentos, que volto a dizer, é tudo lindo, maravilhoso, mas aí às vezes a mulher tem que vai no banheiro, qualquer pessoa vai no banheiro para chorar, mas aí ela vai gravar uma live que tem que estar bonita, maravilhosa, e aí que não esteja, né? Porque senão vai ser criticada, alguma coisa nesse sentido. Como é que funciona isso? Quais são os depoimentos que você traz aí de muitas das suas pacientes que conversam sobre esse assunto? Eu acho que as pessoas estão menos conectadas a essa grande, né, aos grandes influencers. A gente tem visto esse movimento recente. E se conectando mais com quem está falando da vida real. Então, quem tem uma vida parecida com a minha, sabe? Até para eu conseguir aferir aqui, né? E não perseguir uma realidade irreal. Gente como a gente. Gente como a gente, exatamente. E a gente tem visto também, né, Fernando, como ter uma questão de sei lá, uma vida rica, não estou falando de uma vida confortável, mas uma vida rica não tem sido garantia para uma saúde mental. Sim. A gente vê muitas pessoas ricas adoecendo. O que tem se percebido cada vez mais, e aí como a gente está, né, com um espelho, uma janela para o mundo, a internet abriu uma grande janela para o mundo, a gente tem percebido que a questão da conectividade está fazendo a gente perder uma intimidade com a gente mesmo. Né? Eu fico tanto tempo olhando a vida do outro que quase fica ruim o tempo que eu tenho que ficar comigo mesma. E aí como é importante reaver essa intimidade consigo, né? Nesse livro Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks, que eu estou mergulhada nele, ela fala que o desamor é bênção para o consumismo. Quando o meu potinho está vazio, eu preciso trazer coisas para me nutrir. Né? Quando eu acho que a minha vida não está boa, que vida que é boa? E a pessoa vê sabendo que aquela vida não é aquilo. Né? Mas ela tem que falar, me faz de uma maneira que eu sou igual a ela, por exemplo, ou outra pessoa, que eu tenho que consumir. Aí eu me endivido muitas vezes, eu entro numa outra espiral aí também nesse sentido, né? Que é uma triste realidade também, né? Então são desafios e obviamente você tem vários depoimentos aí de pessoas que passam, e acredito eu que passam por essa situação, né? Eu incentivo muitas pessoas porque eu acho que a realidade dentro das escolas, a realidade dentro das instituições mudou muito nesse olhar para a infância, né? De conseguir deixar a criança em liberdade, que a criança construa um pouco o saber dela, né? Algumas escolas mais, outras menos. Mas dentro das famílias a coisa não mudou tanto, então eu incentivo muitas pessoas a falarem, especialmente as mulheres, a tornar essa voz pública. E ela, mas o que eu tenho para contar? Principalmente a sua dificuldade, o que você falhou. As pessoas querem saber, não que você venceu, mas onde foi difícil para você. Eu gosto muito das relações entre mulheres, né, mães, em que tem ali uma segurança para ela falar, amiga, não sei.
Nossa, não sei, me lasquei nisso. Sabe, esse tipo de relação, porque é muito ruim você conversar com alguém que tudo ela soube, tudo ela teve resposta. Porque a maternidade, a paternidade, para quem tá dentro dela, né, que, nem sempre o pai entra nessa função da paternidade, mas quem tá dentro do cuidado com uma criança vai encontrar o não sei, vai encontrar a frustração. O filho que eu imaginei nunca vai ser o filho real. Exatamente. E claro que meu filho vai falhar onde eu nem achei que ele poderia falhar. Porque as outras eu já aceitei. Agora aqui, não, aqui eu nem pensei nessa possibilidade. E é muito bom essas relações seguras, em que você pode abrir ali e a pessoa não vai trazer uma resposta pronta, porque você é a mãe do seu filho, mas ela vai te acolher de amiga, eu também falhei. Todo mundo falha. Eu acho que o que a gente está precisando hoje voltar a assumir é que todo mundo falha. Não é o fato de ter um filho que a gente vai ser supra-humanos, embora eu tive que desconstruir isso dentro de mim. Eu queria sim, só oferecer o melhor para o meu filho. Claro. Mas ia ser violento comigo. Né? Eu, por exemplo, abrir mão de tudo do que eu estava sentindo para sorrir. É importante que ele me veja. Filho, hoje eu estou num dia difícil. Vamos conversar sobre isso? Porque até fica uma relação mais também recíproca. Que ele vai também ter dias difíceis. E a criança se vê nesse lugar de poder ajudar, né? Uma vez me surpreendeu, o Raul estava com 3 anos, e eu falei, ai filho, desculpa, eu tô num dia meio ruim, eu falei com você de uma maneira que não é assertiva. Ele, tá tudo bem, mamãe, você faz comida gostosa, você brinca comigo. E aí eu perguntei pra minha amiga, pra Hannah, falei, Hannah, onde essa criança de 3 anos aprendeu a consolar alguém? Ela falou, com você. É isso que você oferece pra ele. E como ele se sente valorizado também podendo oferecer isso. Eu acho que o caminho, Fernando, é a gente regressar ao amor. É esse o convite que a Bell Hooks faz, eu recomendo esse livro para todo mundo. Mas é regressar ao amor. Por quê? Na sociedade de hoje, as mulheres vêm carregando o amor nas costas. E elas estão numa condição de vulnerabilidade quando a gente compara com os homens, mas elas são as guardiãs dos vulneráveis. Quem está defendendo as crianças? Quem está defendendo os anciãos? Quem está cuidando deles? Quem está levando eles no serviço público ou privado? São as mulheres. São as mulheres. Então, o que eu me coloco enquanto desafio educando o menino é que ele passe a também poder exercer o amor. Porque a nossa sociedade ensinou que o amor não é o campo dos homens. Eu tive que defender o choro do meu filho por ele ser um menino. Chorar, né? Chorar é coisa de menina. Menino não chora. É fraqueza. Um menino assim chorando? Um menino assim brincando de boneco? Sim. Ele vai brincar. Então, e aí, nessa questão do choro, como ela incomoda essa geração anterior, porque aí a gente mistura as duas coisas que a gente falou aqui. Sim. Primeiro, um padrão de gênero muito forte, que está afogando os homens, inclusive os homens adultos. Eles estão afogados nesse padrão de gênero. Eles estão muito fechados na emoção deles, tanto que as taxas hoje de perda de vida, maior parte são os homens autoprovocadas. É muito triste isso. Porque as mulheres estão lidando com coisas muito difíceis, mas há muitas gerações elas sentam em roda para partilhar isso. Coloca os homens em roda com outros homens. Exatamente. Num espaço que seria teoricamente seguro. Eles não sabem nem por onde começar. Exatamente. Então é tirar esse peso sobre os meninos de que o seu lugar é só o poder. Né? O seu lugar é exercer um poder sobre o outro, um poder sobre a sua emoção, um poder... O lugar do menino também é o espaço do amor. E o lugar da menina também é um espaço de poder. Ela poder colocar essa voz. Ela poder brincar numa festa sem ser arrumada, né, sem ter a intervenção de um adulto para ficar arrumando a roupinha dela. Sabe? Então, a gente precisa transitar melhor nessas questões e a gente precisa também defender o sentir dos nossos filhos em relação às gerações anteriores. Teve uma cena que o Raul se frustrou porque ele queria muito uma fruta no Natal. Eu sempre conto essa questão porque me marcou. E só foi uma das situações em que meu pai falou, mas você tá chorando? Por que você tá chorando por uma fruta? A próxima vez a gente nem vai no mercado procurar essa fruta, tudo mais. Foi o momento que meus pais vieram visitar e eu falei, a gente compra essa fruta grande quando os vovôs estiverem aqui. Foi no mercado, não achou mais a fruta na época do Natal.
e o Raul estava chorando no meu colo. Que não tinha fruta. Que não tinha fruta. Tá vivendo a frustração. Eu não... Na cabeça dele estava embutido que no Natal vai ter a fruta. Sim. Meus avós estão aqui, no Natal vai ter a fruta. E ele está só expressando o choro, que é o mecanismo infantil, e até adulto é muito bom usar esse mecanismo, de lidar com a frustração. E pensa na sua família, pensa nos anciãos, como é comum essa dificuldade que eles têm de ouvir o choro de uma criança. Eles precisam parar aquele choro. Não, tá aqui então que você pediu. Não, para de chorar. E entra o celular. Que aí outra discussão, aí já dá um outro programa também, né? O celular, e aí tem estudos que mostram claramente, né? O celular, ele abre as portas, né? Muitas vezes é a chupeta tecnológica, né? Como era antigamente, agora é a chupeta, dá o celular e resolve o problema. Aí a gente entra numa outra discussão, né? Enfim. Gabriela, infelizmente chegamos ao final. Passa muito rápido, viu? Passa muito rápido. Eu queria agradecer realmente a tua participação, tua presença, teus esclarecimentos aí também, né? Sucesso aí, né? Que mais mães ouçam também a Gabriela, também entrem nas páginas sociais aí também para falas da Gabriela. Muito obrigado pela sua presença e sucesso aí. Agradeço muito a sua participação. Eu sou uma apaixonada, né? Acho que dá para ver. Sobre o tema, claro, exatamente. Porque eu acredito muito, Fernando, que a gente tem a possibilidade de construir uma nova sociedade. E é a partir de cada família. Então, acho que é uma esperança que a gente, né, consiga amplificar essa energia do amor e trazer um poder mais responsável. Muito bem. Gabriela, queria agradecer muito, queria agradecer também a sua presença, lembrando que quem quiser entrar lá no Instagram da Gabriela, Gabriela de Oliveira, _PSI, de psicóloga, tá? A psicóloga Gabriela Oliveira. E se você quiser acompanhar o programa, está disponível nas nossas redes sociais. facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv, também nas demais redes sociais e no nosso site, bocnews.com. Reprise, 5 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 Vivo, 11 Net Claro, 45 da VPWay, no mesmo horário, 5 horas da tarde, Rádio Santos FM, 92,5 MHz, mais uma possibilidade de você acompanhar o Jornal em Foque no Daio ou no aplicativo da Rádio Santos FM. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã em mais um Jornal em Foque. Tchau, tchau. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.